Geralmente, a dietoterapia ela vai ser aplicada em doenças crônicas, porque geralmente quando você tem um mal-estar ou durante, né, o seu dia a dia, o percurso aí da sua vida, a gente acaba utilizando a reeducação alimentar para prevenir certos tipos de doenças futuras, né, como obesidade, diabetes e assim sucessivamente. Então é por isso que em doenças crônicas utilizamos a dieta terapia. É necessário a restrição de um tipo de algum tipo de nutriente. E para eu poder entender sobre doença crônica, ela é subdividida em dois grupos. O primeiro é sobre as doenças infecciosas. E essa doença infecciosa, ela vai depender muito do seu agente, porque ela pode ser ocasionada por um vírus, que a gente vai estar estudando muito aí. A mais comum é a síndrome imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? E outros casos, como por exemplo a herpes. Agora, voltado para a gente da área da nutrição, um dos pontos mais importantes que eu preciso entender no processo infeccioso é a presença aí de parasitas e a presença principalmente de parasitas e alguns tipos de protozoário. Porque quando eu penso no parasita, como por exemplo a Ascaris lumbrigoides, né, que é a lombriga, quando ela está alojada dentro do organismo, ela vai ter uma preferência pelo ferro. E esse ferro, quando essa lombriga ela fica, a principal característica da doença crônica infecciosa é que ela seja rápida e de curto período. Só que isso só é verdade quando a gente descobre o agente. Então, se você porventura tem uma longa permanência dessa Ascaris lumbrigoides, dessa lombriga no seu organismo, essa lombriga, tanto a lombriga quanto a Taenia saginata, elas têm essa preferência muito grande pelo ferro, fazendo com que a sua reserva de ferro caia muito. E eu caindo, eu posso desenvolver uma série de patologias. A principal delas é a anemia ferropriva, né? A anemia por deficiência de ferro. E a consequência dessa falta de ferro pode me levar ao cansaço, à dificuldade respiratória, à perda de peso, né? Então, eu tenho umas sucessões de complicações que podem estar me levando justamente pelo surgimento desses parasitas. E é claro, como eu disse, ela pode ser de uma forma rápida e por curto período, desde que a gente tome os devidos cuidados em relação aos parasitas, né? Tá tomando aí os remédios para vermes de acordo com a orientação médica, pelo menos uma vez ao ano. E eu tenho as doenças crônicas não transmissíveis. Essas sim desenvolvem de uma forma mais lenta e por um longo período. Como eu disse, a reeducação alimentar ela tem que ser utilizada em todas as fases da vida. E quando você não cumpre essa reeducação, né, comendo aí menos produtos industrializados, diminuindo a quantidade do açúcar, praticando atividade física e principalmente cuidando da saúde emocional, quando todos esses fatores são deixados de lado, a doença ela pode aparecer e, consequentemente, ela tem uma péssima evolução, fazendo com que você aumente o seu peso, né, chegando a um quadro de sobrepeso ou obesidade e, consequentemente, os órgãos que deveriam estar em equilíbrio, como por exemplo o pâncreas, a gente pode ter uma produção insuficiente de insulina e isso levar a uma diabetes, ou eu ter uma retenção hídrica e surgir aí a questão da hipertensão. E nesse caso, dessas doenças crônicas não degenerativas, muitos médicos já consideram que são doenças que não têm cura. Elas são doenças que existe um tratamento, existe um controle e que eu preciso estar o tempo todo monitorando para que essa diabetes, esse excesso de açúcar, ele não entre no meu organismo como complicações maiores, como por exemplo amputações, né, a falência dos rins e até mesmo a questão aí de cegueira evoluindo para um óbito, tá? Então, quando a gente pensa nas doenças crônicas, eu preciso sempre ter em mente que ela vai ser de longa duração, elas não têm cura e elas vão ter um tratamento. Desde que eu siga esse tratamento, a gente vai manter aquela doença sob controle. Agora, quando elas entram em colapso, né, quando você perde essa questão desse monitoramento desses nutrientes, elas podem causar impactos né, até irreversíveis aí no organismo, como justamente eu falei.